primeira manifestação popular, claramente contra o regime. A outra foi de apoio ao movimento. Esta é claramente contra os últimos abencerragens que defendem o regime ainda. As pessoas aqui... O 25 de Abril marca um momento crucial na história de Portugal, não apenas pela revolução política que resultou na queda da ditadura do Estado Novo, mas também pela mudança cultural, social e económica que se seguiu. O cinema teve um papel significativo durante este período de transição, refletindo as aspirações do povo português. Desde documentários que registaram os eventos revolucionários até filmes de ficção que exploraram as questões sociais e políticas da época, o cinema tornou-se uma poderosa ferramenta de expressão e resistência, contribuindo para moldar a consciência coletiva e para o debate sobre o futuro do país. Antes de explorarmos o cinema feito nos ventos de Abril, teremos de voltar atrás no tempo, para o cinema da ditadura. Podem estar sossegadinhos que aqui não lhes acontece mal nenhum. O quadro do cinema dos anos 30 aos anos 50 é o de um cinema que, não sendo de mera propaganda, não deixa de ser um pilar ideológico fundamental ao regime. As comédias são o paradigma comercial da indústria. Apesar de António Ferro as chamar de cancro do cinema nacional, a verdade é que conseguiram transmitir de forma eficaz a um grande público a ideia dos pobretes mas alegretes, essencial ao Estado Novo. Está mesmo. As reconstituições histórico-míticas também são uma importante parte da superestrutura ideológica do Estado Novo. Com um estilo grandiloquente, retrata um passado à medida dos valores do regime, reimaginando os mitos da Portugalidade. É o caso de Camões ou Chaimite. 6.500 negros são muitos negros. Mas 275 portugueses também são muitos portugueses. Nos anos 60, uma nova vaga irá surgir. Será o início do novo cinema português. Duas figuras são fundamentais na sua criação: o produtor António Cunha Teles e a Fundação Calouste Gulbenkian. Juntos, criaram em 1969 o CPC, Centro Português de Cinema, cooperativa que produziu inúmeras obras do novo cinema português. Com a primavera marcelista, os anos 70 testemunharam uma maior liberdade de expressão, o que se espelhou em filmes como Sofia ou A Educação Sexual, de Eduardo Geada, ou A Promessa, de António de Macedo, que contém o primeiro nu da história do cinema português. Apesar de uma certa abertura, quando o cinema tocava em alguns pontos sensíveis do regime, era censurado. É o caso do filme O Mal Amado, filme que abordava a questão da guerra colonial. Foi o último filme proibido antes de... Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal, para o qual pedimos a vossa melhor atenção. O panorama pós-revolucionário foi um período de diversas mutações estruturais e temáticas. Vindo já de anteriormente, o CPC e o IPC conheceram convulsões e dissidências internas até à estabilização do IPC, quando Alberto Seixas Santos tomou a cargo de direção, interrompendo um período que viu mais de 11 comissões administrativas em poucos anos. O modelo associativo foi nesse tempo fértil. Destaca-se o coletivo de trabalhadores da atividade cinematográfica, que criou um dos mais importantes filmes sobre a Revolução, As Armas e o Povo. Ideologicamente, dois tipos de estruturas produtivas se confrontaram: as unidades de produção, com um cariz mais centralista que afirmavam o poder do cinema na emancipação das massas, e as cooperativas, como a Cine Qua Non e a Cine Equipa, saídas do CPC, que tentavam confrontar a sociedade portuguesa com os seus fantasmas e problemas. Porém, com a extinção do CPC em 1977, o modelo cooperativo começou a decair e o IPC afirmou progressivamente a sua hegemonia. No período pós-25 de Abril, o cinema português testemunhou uma transformação significativa não apenas no conteúdo, mas também nas técnicas de produção cinematográfica. Com o advento da liberdade de expressão e o fim da censura, os cineastas portugueses exploraram uma variedade de técnicas narrativas e estilísticas para contar histórias que antes eram reprimidas ou marginalizadas.
os cineastas buscavam retratar de forma autêntica a vida cotidiana do povo português e as realidades sociais do país. Isso, muitas vezes, envolvia filmagens em localizações reais, diálogos naturais e uma estética visual crua e sem adornos. Por outro lado, o cinema português do pós-25 de Abril não se coibiu de fazer a experiência estilística e formal. Cineastas como Manuel Oliveira e António Reis exploraram técnicas cinematográficas não convencionais, como longos planos de sequência, narrativas não lineares e uma abordagem poética à imagem e ao som. Outra técnica importante foi o uso de documentário e ficção para criar obras híbridas que desafiavam as fronteiras entre realidade e ficção. Filmes como Ocupação da Herdade da Torre Bela de Thomas Harlem misturaram elementos documentais e dramáticos para explorar questões sociais e políticas de forma inovadora. Estas técnicas utilizadas no cinema português do pós-25 de Abril refletiram não apenas uma busca por liberdade de expressão, mas também um desejo de reinventar a linguagem cinematográfica e explorar novas formas de contar histórias sobre a sociedade portuguesa e o seu futuro. No contexto do 25 de Abril e do período pós-revolucionário em Portugal, vários cineastas começaram a fazer cinema militante. O cinema militante procurava envolver-se ativamente nas questões sociais e políticas da época, usando a tela como uma ferramenta de protesto e concretização. Estes filmes frequentemente abordavam temas como a luta de classes, as desigualdades sociais e as injustiças políticas, e muitas vezes eram produzidos colaborativamente por grupos de cineastas e ativistas. Durante o período da reforma agrária, muitos filmes foram feitos sobre o desmantelamento provisório do sistema de grandes propriedades e das ocupações. Nesta temática, destacam-se os filmes Terra de Pão, Terra de Luta, Lei da Terra e Ocupação da Herdade de Torre Bela, que contém o famoso episódio da enxada. Então é isso que tu dizes. Isto é da cooperativa. Tudo isto é da cooperativa. Com mais qualidade artística é o filme Que Farei Eu com Esta Espada. A longa-metragem documental de João César Monteiro desdobra sobre as questões com que Portugal após a Revolução se confrontou, principalmente a presença estrangeira no país. A análise extensiva de César Monteiro serve para pintar o retrato de um país com vários desafios pela frente. A pergunta do título, tirada de um verso da mensagem, é no fim respondida. Todo este cinema pressupõe uma saída dos realizadores para o mundo exterior. O cineasta não é mais um construtor de mundos fictícios, é uma testemunha direta do seu tempo, com o dever de registar as transformações da sociedade em que vive, sendo um juízo crítico sobre a realidade. Mas a militância dos realizadores não se manifestou apenas no género documental. Embora menos frequentes nestes anos, as obras de ficção são também um forte instrumento de propagação dos ideais revolucionários. E avançar, e abolir a propriedade onde houver. Brandos Costumes, de Alberto Seixas Santos, é uma obra curiosa porque é filmada antes do 25 de Abril e estreada depois dele. O filme relata a história de uma família dominada pela figura autoritária do avô da protagonista e da sua subsequente morte. No entanto, o filme é essencialmente sobre o Portugal da ditadura e sobre a queda de Salazar. Seixas Santos faz questão de que nós compreendamos essa ambivalência ao sobrepor a vida familiar com imagens de arquivo do Estado Novo dos anos 40 e 50. Viremos agora a nossa atenção para outro filme que explora o tema do fim da tirania, O Funeral do Patrão. Descontentes com os recentes cortes no salário, um grupo de trabalhadores ocupa a fábrica onde trabalha, sendo logo escorraçado pela polícia. Na rua, decidem encenar uma farsa popular de forma a dar a conhecer à população a realidade da exploração capitalista a que estão sujeitos. Feito no período quente do PREC, o filme não é propriamente subtil na sua exposição de um problema social. Tal como a mistura entre ficção e documentário, que Seixas Santos explora em Brandos Costumes, a superposição entre teatro e realidade ficcional é uma forma de exteriorizar a arte, torná-la consciente das circunstâncias em que é produzida. A mensagem é clara. A ficção deve dar a realidade a conhecer-se a ela mesma e a arte não deve estar alienada do mundo que a rodeia. Todos nós devemos ser testemunhas
da lógica implacável do sistema capitalista. O cinema revolucionário não se deu apenas nas zonas urbanas. Uma vaga de cinema que procurava capturar e preservar as tradições culturais e identidade do povo português acentuou-se com o advento da Revolução. Estes filmes, de caráter etnográfico, exploravam as comunidades rurais, as suas práticas culturais e as relações com o ambiente natural. O cinema etnográfico do pós-25 de Abril desempenhou um papel importante na valorização e na preservação desse património cultural português. Dois nomes são sonantes: António Reis e Margarida Cordeiro. Este casal já fazia filmes antes do 25 de Abril, porém, em 1974, a sua obra sofreu uma profunda transformação com o filme de Jaime. A partir daí, o casal dedicou-se à exploração fílmica do interior profundo, com toda a sua riqueza cultural. Trás-os-Montes, estreado em 1976, é considerado a sua magnum opus. O filme é uma docu-ficção protagonizada por atores não profissionais, habitantes de localidades em Bragança e Miranda do Douro. A longa-metragem retrata personagens típicas da Terra Fria, o Nordeste montanhoso de Portugal, inventariando hábitos escolares, sob o olhar poético da Câmara de Reis e Cordeiro. João César Monteiro, outra vez, também se embrenhou no interior, tendo feito 2 filmes etnográficos muito aclamados, Veredas, de 1977, e Silvestre, de 1981, os quais foram obras pioneiras na exploração dos contos tradicionais portugueses. Algum cinema sai desta norma que descrevemos, e é importante debruçar-nos sobre ele para compreendermos melhor a paisagem que se forma após o 25 de Abril. Quando o discurso militante toma conta do cinema, alguns realizadores são acusados de estarem alienados da realidade concreta. Manuel Oliveira nunca se enquadrou com as expectativas sociais, fazendo sempre aquilo que a sua intuição artística lhe ditava. Isso valeu-lhe algumas polémicas, como foi o caso de Benilde ou a Virgem Mãe, obra que não se enquadrava com nada do que se dizia. Também, António de Macedo, um dos grandes nomes do novo cinema português, causou polémica, mas por razões diferentes. As Horas de Maria eram um violento ataque aos dogmas religiosos da sociedade portuguesa, entre eles o Milagre de Fátima. O filme recebeu duros ataques dos setores mais conservadores. Houve motins à porta dos cinemas e os espectadores que entravam no filme eram vaiados pela populaça. Estes são 2 exemplos de filmes que não se enquadram no discurso oficial cinematográfico pós-revolucionário. No entanto, também eles são indubitavelmente filhos de Abril. Estes filmes só puderam passar para o público porque não havia já censura que o impedisse. E essa foi uma das melhores conquistas de Abril. A partir daí, os cineastas já podem exprimir-se como querem, independentemente de pressões políticas e sociais.